Glória a Deus. Eu quero ler um texto da palavra, está em Salmo 127, versículo 3 e 4. Vai passar no telão? 3. Isso, lá embaixo. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então, são herança do Senhor e são flechas nas mãos do guerreiro. Amém? A ministração que eu gostaria de compartilhar, que o Senhor falou muito ao meu coração, fala sobre o valor de uma mãe. Qual é o valor que Deus dá à maternidade? Valor é algo muito relativo. O que tem valor para mim, às vezes não tem para você e vice-versa. Então, para os que não conhecem Jesus, o seu senso de valor vem de coisas efêmeras, como aparência, que mais? Classe social, posição, bens materiais. O mundo dá valor para essas coisas. Nós já ouvimos muito a respeito disso em ministrações. Mas para nós cristãos, mulheres de Deus, homens de Deus, nosso senso de valor vem da onde? De Deus. Repita, vem de Deus. Então, quando eu identifico a minha fonte de valor, quando nós nos identificamos são os nossos valores, nós vamos definir onde nós vamos investir a nossa vida. Eu vou investir naquilo que é importante para mim, naquilo que tem valor. Então, como mulher, como mãe que nós somos, que você é, você precisa conhecer o valor que Deus atribui à maternidade. Qual é o valor que Deus dá à maternidade? Do contrário, a maternidade não fará muito sentido para você. É uma coisa louca, é loucura. Qual é a perspectiva de Deus para a maternidade? Então, eu quero falar nessa ministração de hoje sobre a maternidade natural, de gerar filhos naturais. Mas é claro que muito do que nós somos, como crentes, mulheres de Deus, e fazemos como mães, vai refletir no nosso trabalho como mães espirituais, como servas de Deus também. Se você valoriza a maternidade de uma forma correta, na perspectiva de Deus, você também vai valorizar o chamado de Deus para você. Isso é muito claro. Muito bem, mas quando nós entendemos que nós somos únicas como mães e valorizadas como mães, o nosso senso de valor próprio, nosso amor próprio, a nossa autoestima é elevada e afeta toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos. Então, se eu dou importância àquilo que eu sou como mãe, o meu relacionamento com os meus filhos, com o meu marido, com a família de Deus, vai ser muito melhor. Quando eu entendo o propósito de ser mãe, tudo vai ser melhor. Amém? Muito bem. A Bíblia mostra 3 linhagens iniciadas por Deus, e para esses 3 começos de linhagens, Ele chama mulheres para exercer o seu papel fundamental na história, né, como mães. Primeiro, na criação. Deus criou Adão e criou quem mais? Eva. Então, Ele dá à mulher a missão de ser mãe em Eva. Bom, segundo, Ele chama Abraão e Sara. Qual o propósito de Sara em ser mãe? Porque neles, Ele dá a eles a promessa de um filho e que mais? E de uma descendência, algo maior. E no terceiro início da história de linhagem, é o exemplo, é o que aconteceu com Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós através de uma mulher. Foi ela quem? Maria. Então, a importância de Maria nesse contexto de ser mãe do Salvador. Então, a Bíblia mostra que Deus escolhe mães para cumprir o quê? Desígnios na história, propósitos na história. Sabendo disso, o diabo tem trabalhado para roubar das mulheres o valor da maternidade. E como que ele faz isso? É importante mencionar como é que o diabo enxerga a maternidade nos dias atuais, porque é contra o diabo que nós vamos lutar. O que você acha que o diabo pensou quando ele viu a mulher de Deus que ele criou lá no Jardim do Éden? Você acha que o diabo subestimou a criação de Deus? Achou que ela fosse uma mulher muito frágil, facinho de ser enganada, sem importância, sem relevância alguma? Eu não acredito. Por quê?
O diabo viu em Eva uma ameaça. Por isso que ele sentiu inveja da mulher desde o começo. O diabo tem inveja de você, mulher. Por quê? Porque além de você ser criada, imagem e semelhança do Todo-Poderoso, do Altíssimo, a você foi dado o poder de gerar outros iguais a ele. A você foi dado esse poder. E o diabo odeia você. Ali naquele momento, a mulher se tornou alvo do diabo, pois ela representava uma ameaça para os seus planos. Por isso que nós lemos em Gênesis capítulo 13, versículo 15, que quando Deus libera uma palavra de juízo para a serpente, que era o próprio diabo, ele diz assim, falhou? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e o seu descendente te ferirá a cabeça. De quem nós estamos falando? De Jesus. Essa palavra foi referida a Cristo. Queria esmagar a serpente, o diabo, aonde? Na cruz do Calvário. A estratégia do diabo foi impedir que essa palavra se cumprisse ao longo da história. Então, todas as mulheres depois de Eva, praticamente, que tiveram relevância, que tinham palavra, promessa de Deus, o diabo quis atacá-las com a esterilidade. Então, nós vemos isso em Sara, nós vemos em Rebeca, em Raquel. Elas não podiam ter filhos. Então, o diabo é o único interessado em que mulheres não sejam bem-sucedidas na maternidade. Onde se começa a família, onde filhos são gerados. Hoje não é diferente, mas o diabo só trabalha de maneira diferente. Como que ele trabalha? Desvalorizando a maternidade, para que as mulheres não queiram investir nela. Não se preocupem ou não deem valor a ela. O mundo sempre desvaloriza o que Deus valoriza. Amém? Sempre. Então, se Deus fala que a maternidade é importante, o mundo vai dizer o contrário. Então, nos nossos dias, uma mulher bem-sucedida, ela é considerada bem-sucedida não só por ser mãe, apenas mãe. Mas o diabo, nesse contexto, ele distorce a imagem da mãe e mostra às mulheres o quê? Um quadro onde não existem mães bem-sucedidas ou não existe possibilidade de ser bem-sucedida só sendo mãe. Mas sim profissionais bem-sucedidas. Né? A imagem da mulher de sucesso, o que é? A que tem profissão, a que tem posição, a que tem um bom salário. Veja bem, não sou contra essas coisas, né? A mulher tem que estudar, a mulher pode sim trabalhar, pode sim ter um bom salário, ajudar o seu marido, não há problemas com relação a isso. Mas você não pode pensar que a maternidade é um desperdício de vida. Isso está errado. Que ir atrás do sucesso profissional é mais importante do que ser mãe. Amém? E abrindo um parênteses, falando ainda da maternidade, a influência da mãe na vida dos filhos, nós sabemos que é de muita importância. Mas o primeiro a reconhecer isso deve ser quem? O filho? Não, o marido. Você, marido, deve ser o primeiro a reconhecer isso dentro de casa. Porque se a mulher não se sentir valorizada, amada e reconhecida por você, sendo mãe dos seus filhos, ela vai buscar isso em outro lugar. Ela vai buscar no trabalho, ela vai buscar na faculdade, ela quer ser valorizada, ela necessita ser valorizada. Então, cabe ao homem o trabalho, a sensibilidade de enxergar o valor de uma mãe, da mulher que agora é mãe, dentro do seu lar. Ajudando-a, falando palavras do quê? De aceitação, de afirmação, dizendo que ela é uma bênção para os filhos, uma bênção para a casa. Conversando o casal em relação às finanças, é necessário ele estar ausente da casa ou não? Às vezes o casal, a mulher escolhe por trabalhar fora só para ter um rendimento maior e um não status, mas uma vida mais fácil. Mas se o homem somente trabalhasse, daria para viver, mas com certos apertos, não com tanta facilidade. Mas será que não vale a pena por um tempo você optar por isso, você escolher isso? Para participar ativamente da vida do seu filho nos primeiros anos de idade, afinal, filhos crescem. Então, o casal tem que escolher juntos o que é bom para a família. Às vezes, o marido força a mulher a sair de casa e deixar os filhos sozinhos na escola, sem a presença dela, por capricho.
Por que quer um carro novo? Por que quer uma condição melhor? Por que quer almoçar todo domingo fora? Para ter mais facilidades. E não vê a necessidade dos filhos, que os filhos têm de estarem com a mãe, principalmente nos primeiros anos. Vale a pena passar um esforço, uma necessidade maior, estar mais espremidinho economicamente para ter os seus filhos perto de você, do que gastar a sua vida no trabalho, saindo tarde do trabalho, horas trabalhando, horas na condução, os seus filhos nas mãos de outras pessoas, nas escolas. Você não sabe o que está acontecendo com eles para ganhar um pouco mais. R$1.000 a mais, R$500 a mais. Então, é o casal que tem que chegar a essa conclusão. Marido, não force a sua mulher a fazer uma opção que talvez não seja essa a dela, a escolha dela. Mas ajude a tomar a decisão certa. Amém, homens? Ame a vida da sua mulher e dos seus filhos. Glória a Deus. Não demonstre uma mentalidade natural e mundana acerca da maternidade. O casal deve avaliar e orar juntos pela família. E as decisões que eles devem tomar são juntos em Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos muitos exemplos aqui de casais. Eu mesmo trabalhei, tinha um excelente trabalho, formada em comércio exterior, 14 anos trabalhando em exportação e importação, um excelente salário. Mas teve um momento que eu fiz a escolha de ficar com os meus filhos quando o segundo filho nasceu. Não é fácil uma escolher em ficar em casa. Porque você vai ver, parece um romance, cuidar dos filhos é tão bom. Vou cuidar dos filhos, criá-los para Deus. Esse é certo, mas no dia a dia não é isso bem que acontece, que você pensa. Porque o trabalho de casa é uma rotina. Porque eu não aguento mais fazer sempre a mesma coisa. Porque eu não tenho valor, porque eu não tenho salário. É sempre igual, o filho dá trabalho e me irrita. E sempre a mesma coisa. Não é isso que a gente passa, mulheres? É isso, eu sei bem. Mas era melhor no meu trabalho, fazer reuniões, participava com o CEO, fazia videoconferência, falava inglês, espanhol. Eu era importante em casa, eu não sou importante. Ninguém me dá valor. Lavar louça é valoroso? Não é. Secou. Não é. Mas é que está o negócio. Nós temos que saber qual é o valor da maternidade. Qual é o seu valor, mulher? Nós temos valor diante de Deus. Deus nos valoriza. Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês algumas características que mostram o valor de uma mãe aos olhos de Deus. Porque aos olhos do mundo, nós já vimos que nós não temos valor como mães. Aos olhos do diabo, misericórdia. Se ele pudesse, nos fulminava. E aos olhos do marido, tomara que o seu te valorize. Porque nem sempre é isso que acontece. Seu marido valoriza você, amada? Cutuca ele. Aliás, hoje a palavra é para as mulheres, viu? Se as crianças que eu sei que estão aqui precisarem de ajuda, os homens, por favor, ajude os seus filhos, amém? Leva para o banheiro, dá mamar, troca. Hoje as mulheres têm a primazia. Amém, amados? Afinal de contas, você sabe trocar fralda, amém? Se não sabe, misericórdia. Glória a Deus. Hoje a mulher fica, você desce, né? Glória a Deus. Então, vamos falar de algumas características, né? Amém, amém? Glória a Deus. O valor que Deus dá à mulher, o valor de uma mãe depende do valor que ela mesma atribui à maternidade. Como você enxerga a maternidade. Você precisa entender. Primeiro ponto. Eu, pessoalmente, com experiência própria da minha vida, da minha mãe que me criou, eu, pessoalmente, acredito que a mulher pode se realizar plenamente como mãe de família. Eu acredito nisso, porque já provei o que é trabalhar fora, tenho experiência e digo para você, é possível. Amém? É possível. Mas para isso acontecer, você precisa ser a primeira a valorizar essa posição de mãe. Você precisa se dar valor como mãe. Eu não acredito que a mulher tenha que escolher entre ser mãe e ser profissional bem-sucedida. Você pode ser os dois, se você quer, se você realmente precise. A questão é, você tem que ser capaz de conciliar essas duas coisas com muita sabedoria, que vai pedir a Deus que Ele dá. Muito bem, mas para isso você precisa definir uma coisa, a prioridade. É o trabalho ou são os filhos? Qual é a sua prioridade? Porque onde você dá prioridade, se dedica, é onde você vai ter sucesso. Somente isso. Só que eu te aviso,
que para você que tem um trabalho fora e é mãe, a carga dobra. Então, o que acontece? Você tem que valorizar que o trabalho você tem que cumprir certinho lá com o seu chefe. Mas você não pode ser a melhor profissional para ficar horas a mais trabalhando, querendo um cargo de chefia, querendo uma pós-graduação, fazendo MBA. Por quê, irmãs? Porque você vai faltar em casa nos horários que você poderia estar. Os filhos precisam de você. Aí acontece, você chega cansada, não dá atenção devida, não ouve os seus filhos. Os filhos precisam conversar. Precisam ou não? Você está cansada demais para ouvi-los. Você precisa ter disciplina. Eu sei que é difícil. Eu sei. Mas você ore a Deus, peça e dá que Ele dá sabedoria para você. O foco qual é? Filhos, eu trabalho porque eu preciso. Mas o foco são os meus filhos. Eu fico no trabalho pensando neles, orando por eles, clamando por eles e trabalhando. Eu chego em casa, eu quero saber tudo o que aconteceu, como foi na escola. A casa nem sempre vai ser a melhor casa limpa. A roupa nem sempre vai estar tão arrumada assim. A comida sempre vai ser feita às pressas. Mas a sua prioridade são seus filhos. E o homem tem que saber disso. Não cobre da sua esposa. Ajude-a. Porque ela precisa cumprir a tarefa, a missão dada por Deus de ser mãe. E você fica cobrando ela, mas cadê a roupa? Mas cadê a comida? E esses filhos que, olha, estão sujos. E você sabe que ela trabalha o dia inteiro, pega ônibus lotado, chega em casa e você fica com um bumbum sentado no sofá e não ajuda em nada. Mulheres, gostaram, né? É fácil cobrar, vai e faz. Vou dizer uma coisa. Há um tempo atrás, o meu marido, todos conhecem meu marido, né? Ele deixou o trabalho secular, né? Tem gente que acha que quando trabalha como pastor não trabalha, né? Mas trabalha, irmãos. Mas ele deixou o trabalho secular, então ele tinha, não tem mais, mas tinha um tempo mais, assim, flexível. Então, o que acontece? Ele saía de manhã para cá, para o prédio, fazer visitas, enfim, o trabalho dele vinha todo dia almoçar. Homem que vem todo dia almoçar, a gente trabalha mais, irmãs. É um saco. Brincando, amor, é um prazer ter você lá. Enfim, homem que vem trabalhar, que vem almoçar todo dia, né? E almoço, né, irmão? Porque lá em casa não serve só arroz e nuggets. Não existe isso, né? É arroz, feijão, legumes, verduras, salada, suco, é aquela luta. E amém, eu amo fazer isso. Só que o que acontece? O trabalho para mim dobrou não, né? 1/3 a mais. E eu não tenho ajuda. Só que eu louvo a Deus, porque o meu marido é um marido sensível a mim. Ele sabe a minha dificuldade e ele sabia que precisa de mim para ajudá-lo na obra também, que eu preciso andar com ele em alguns compromissos. Então, meu trabalho, ele não trabalhando mais no mundo corporativo, dobrou, né? Então, 1/3, tá bom, 1/3, aumentou. Então, o que ele teve a percepção, sem eu brigar, sem eu fazer greve, sem fazer nada, de me ajudar. Ai, que lindo. Então, ele vinha almoçar, Deise, alô, eu lavo. Porque 2 horas a gente tem que estar no prédio, alô, eu lavo. Aí ele lavava a louça, limpava o chão, eu limpava o chão da cozinha, trabalho em equipe. Meu Deus, eu me senti amada. Não dá para ser apaixonada por um homem assim? Lógico que sim, não é? E ele me ajudava, não em tudo, mas em algumas coisas, para que eu pudesse exercer tanto o meu papel como sua esposa, como mãe, como dona de casa. Participe da vida da sua esposa, homens. Amém? Vocês estão ouvindo, homens? Não fechou o ouvido não, né? Glória a Deus. Muito bem. Os filhos não esperam para crescer. Ai, irmãs, parece que ontem que eu tinha o meu bebê assim, pequenininho, parece que eu sinto o cheiro deles. E hoje eu já tenho meninos de 13 e 11 anos, cresceram. Mas amém, vamos continuar. Onde você investir mais tempo, a sua vida, você terá mais resultado. Não me venha falar que é difícil, eu sei. Mas eu creio num Deus que pode te ajudar em todas as áreas da sua vida, em todas as suas dificuldades. O segundo ponto é que tanto na Bíblia como nos dias de hoje, nós temos exemplos de mulheres, presta atenção aqui, que usam a maternidade para interesses próprios. Olha só, você sabia que em alguns países, inclusive o nosso, recebe uma certa quantia do governo para quê? De acordo com o número de filhos que tem. Então, na realidade, filhos são fontes de renda.
as mulheres têm filhos para ter mais dinheiro. Olha só. A Bíblia fala de duas mulheres, Lia e Raquel. Elas eram esposas de Jacó. Lia podia ter filhos, porque naquele tempo podia ter bigamia, né? Não sabem disso, né? Um homem podia ter mais de uma mulher. Lia podia dar filhos, e naquele tempo a mulher que não dava filhos para o homem, ela não tinha valor. E Raquel não podia, e era uma luta entre elas, uma birra entre elas, uma provocação. Cada vez que Lia engravidava e dava um filho a Jacó, era aquela provocação, e Raquel ficava aflita e queria filhos. E por que Lia provocava? Porque Raquel era a mulher querida, Jacó amava Raquel mais do que Lia. Então ela feria Raquel tendo filhos. Então ficava aquela coisa horrível. E Raquel não engravidava. E a Bíblia diz que ela clamou diante de Deus e disse assim: dá-me filhos, senão eu morrerei. Ela se rendeu, ela se humilhou, ela se desesperou, ela babou. Sabe aquela angústia da alma, que você se joga no chão e clama por aquilo que você deseja? Foi isso que ela fez. E a palavra de Deus disse que Deus ouviu a sua oração e deu a ela filhos. Isso aconteceu quando ela percebeu o real significado da maternidade. Que filhos não são bibelôs, coisinhas delicadas que se colocam na vitrine para serem mostradas para a família e para os amigos, etc. e tal. Filhos são dádivas do Senhor. Os filhos não são nossos, são de Deus. Quando ela entendeu isso, que filhos são propósito, filho é mais do que parir, do que ficar mostrando para a sociedade, para alguém falar que você é mãe, que você não é diferente das outras, o Senhor abençoa e concedeu isso a ela. E quando você tem esse propósito, sabe desse propósito de Deus na vida dos seus filhos, o porquê da maternidade na sua vida, os seus filhos são muito mais abençoados do que outros. Porque a Bíblia diz assim, que os filhos de Raquel tiveram maior preeminência que os de Lia. José foi governador do Egito. Benjamim recebeu 5 vezes mais a parte da sua herança. Quando a mãe tem revelação da importância de ser mãe, os seus filhos têm maior preeminência no reino e na sociedade. Você quer ter filhos que se destacam? Pague o preço por eles. Tenha a revelação do que eles são na sua vida. Eles não são nossos, eles são de Deus. Deus coloca nas nossas mãos, só entrega nas nossas mãos para criá-los, admoestá-los nos caminhos de Deus. E depois vai prestar conta. Nós iremos prestar contas a Deus, dos filhos que Ele nos deu. Glória a Deus. A maternidade não é algo fútil, mas é a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãs, preste atenção. Às vezes a gente acha que maternidade, ser mãe, é uma consequência óbvia de uma relação sexual. Porque eu me casei, nem me casei, eu engravido, eu faço sexo, é rapidinho. E estou grávida. Né? Às vezes ser mãe para você foi isso, uma consequência de uma relação sexual. No casamento ou fora dele. Algo que aconteceu por não ter se prevenido. Ou simplesmente um motivo para segurar um casamento, sei lá. Pode ser muitas coisas erradas a maternidade para você. Nós ministramos na vida das pessoas que todos nós temos um propósito para Deus. Nós não somos fruto do acaso. Um filho não é o resultado de um acidente. O filho é propósito de Deus na nossa vida. Quando somos jovens, moças jovens, nos casamos, eu vou engravidar, é tão fácil. Beleza, batata, engravidei. Mas não é assim. O poder da vida e o poder da morte está nas mãos de Deus. Se você engravidou é porque Deus permitiu. Não é mérito teu. Não é. Veja bem, eu tive 2 filhos. A gente acha que planeja, né? Então eu planejei com meu marido, vamos ter filho, agora, daqui 1 ano. Tive 2 filhos. Depois de alguns anos do segundo filho, vamos ter outro. Deus está falando, vamos ter outro. E aí, vamos ter outro? E cadê esse outro? Aí, eu engravidei, fiz o teste beta-HCG, deu positivo, fiquei muito feliz. Depois de 10 dias, perdi. Tive sangramento, perdi. Fui ao médico. O médico falou assim, olha, realmente, você teve um aborto espontâneo de 6 semanas. E você vai ter que fazer um procedimento de curetagem. O que é isso? Porque até então, eu nem tinha sabido de casos de aborto, sabe assim? Fui mãe tão fácil.
o que é aborto? Não, né, não sabia bem como se tratava isso. Bom, enfim, aí marquei na maternidade um horário, me internei para fazer o procedimento. E estava assim, meio sem graça, subi no elevador com a enfermeira que estava me levando para o quarto e querendo puxar assunto, né, porque na realidade você está triste, né, mas amém. Estava bem, triste, mas consciente do que estava acontecendo. Falei, ai, que coisa chata, vou fazer um aborto. Ela é mesmo. Vou fazer um aborto, não, fazer uma curetagem, um procedimento. Ah, é? Ai, não sei como é ruim, dói, né? Comecei a perguntar para a enfermeira, ela falou assim, não, é simples. Falei, ai, que coisa chata, né? Nem sabia que existia isso, curetagem. Ela olhou assim para mim e falou, é mais comum do que você imagina. Tá bom, amém. Mas a gente se gaba um pouco. Amém, já tenho 2 filhos, né? Amém, fiz lá o procedimento. Passou mais 1 ano e meio, engravidei outra vez, irmãs. Abortei outra vez. Falei, ai Deus, o que está acontecendo comigo? Aí faz todos os exames, tudo perfeito, não tem nada. Passado mais 1 ano e meio, engravidei novamente. Abortei novamente. Olha só. Aí fui para o hospital, tive que fazer a curetagem. E aí me internei, e lá onde eu estava esperando a sala de espera para o procedimento, na maternidade da Promatre, a Santa Joana, né? Estava lá numa sala de espera, esperando o anestesista. E era uma segunda-feira, e naquela semana ia ter um feriado na quinta. E eu estava deitada, esperando, e aí eu vi os enfermeiros conversando, e aí eles disseram assim, entre eles, ai, nossa, feriado está pegado, hein, essa semana. Está lotado. Eu falei, uai, eu só ouvi, lotado. Aí eu não aguentei, né? Perguntei, mas está lotado de parto? Não, esse andar aqui é só para curetagem, só aborto. Eu falei, e está lotado? Quinta, sexta, sábado, não tem um horário mais, tudo preenchido para fazer curetagem. Eu ouvi aquilo me entristeceu nessa ocasião, nessa última vez, realmente fiquei muito triste com o que tinha acontecido. E que conclusão nós chegamos, irmãs? Que o poder de dar a vida está em Deus. Deus é quem pode dar vida. Deus é quem pode curar o nosso útero e dar vida. E Deus é quem tira a vida. Não se gabe, porque você tem filhos. E fica falando para todo mundo, eu tenho filhos, eu posso engravidar. Não diga dessa maneira leviana o que filho significa para você. Porque se você os tem, glorifica a Deus por isso. Porque eles são de Deus e Deus escolheu você para gerar. E tem um propósito em ser mãe, um propósito divino, um propósito eterno, e Deus cobrará de nós isso. Glória a Deus. O valor de uma mãe depende do tipo de influência que ela exerce na vida dos seus filhos. Que influência você exerce? Que história você está construindo na vida do seu filho? Influência fala de mostrar o quê? A eles quem é Deus. Nós influenciamos os nossos filhos pela palavra de Deus. Levamos eles a conhecer Deus desde a infância. A nossa vida como cristãos é Deus no centro. E eu devo ensinar os meus filhos a agir como Deus age, a pensar como Deus pensa, a sonhar o que Deus sonha para eles. Por mais valores corretos que eu tenha, ou a minha família me ensinou valores corretos, podem ser corretos, mas os valores que eu ensino aos meus filhos têm que ser os valores de Deus. E eu só aprendo valores de Deus quando eu leio a palavra, quando eu frequento o culto, quando eu frequento a célula, me importando com a vida espiritual dos meus filhos. Eu não ensino somente para os meus filhos que homem decente é aquele que paga as suas contas e não trai a mulher. Não. Os valores de Deus são muito mais profundos. E é isso que eu tenho que passar na vida dos meus filhos, para os meus filhos. Como você tem apresentado Deus para os seus filhos? Como você fala de Deus? O que é Deus para o seu filho? É uma força, é uma luz? O que é Deus? Ou é algo real? Que você vive dia a dia, 24 horas por dia, Deus na veia. O valor de uma mãe depende do seu testemunho diante dos filhos. O testemunho nos fala de um padrão de vida que é visto e reconhecido por outros. Através do seu testemunho, você mostra Cristo às pessoas. Testemunhar com a boca é muito bom e de grande responsabilidade, mas com a vida é um desafio muito maior. Então, o testemunho de uma mãe tem muito poder na vida de um filho. Olha só como nós agimos, mulheres. Como nós falamos, como nós procedemos, o quanto nós somos verdadeiras.
Quando o filho é pequeno, tem 4, 5, 6 anos, nós somos perfeitas. Perfeitas para eles. Mas filhos crescem. E eles vão entender e reconhecer realmente quem nós somos. É ou não é? Hoje você é adulto, você não entende melhor quem é seu pai. Não era tão assim como eu achava que era na minha infância. A mãe, não é isso que a gente vê? Nós somos heroínas, heróis quando eles são pequenos. Mas quando eles crescem, eles vão avaliar bem quem somos. Aleluia. Então, o quanto nós somos verdadeiras, o quanto nós respeitamos o nosso marido e honramos ele. Porque a sua filha vai fazer igual a você, quando ela se casar. Sua filha e seu filho vão aprender exatamente como você faz. Mulher, presta atenção aqui. Uma coisa muito importante. Não ignore o seu crescimento espiritual. Nós precisamos ser transformadas por Deus. Do jeito que eu sou hoje, eu não quero estar daqui a um ano. Eu preciso ser transformada pela palavra. Eu tenho que olhar para trás e ver que eu mudei, que a Deise de 2 anos atrás não é mais a mesma. Transformação é em Deus. O Espírito Santo é aquele que nos transforma. Então, não ignore o seu crescimento espiritual, o processo de transformação da sua alma, o seu equilíbrio emocional. Tem mãe que é louca, que não tem equilíbrio dentro de casa e torna o filho um desequilibrado emocionalmente. Ser equilibrado emocionalmente ajudará muito os nossos filhos a serem crianças seguras e adultos equilibrados. E o meu equilíbrio emocional não é em remédio. É em Deus que eu consigo. É num discipulado próximo, é falar dos meus problemas, é ser confrontada, é ceder, é obedecer a Deus. Eu preciso ser transformada. Os meus filhos precisam ver em mim transformação de alma, para eu poder passar para eles segurança. Mas se eu sou aquela mãe descontrolada, que só grito, que só brigo, que só blasfemo, que não vigio a minha boca, que distrato o meu marido, que vivo gritando, que não tenho freio, que mãe louca é essa? O que eles vão lembrar de mim quando crescerem? Mulher de Deus? Irmãs, nós precisamos avançar na nossa vida. Os nossos filhos precisam ver em nós equilíbrio em Deus, domínio próprio, fruto do Espírito. Eles aprendem em casa essas coisas. Você não basta delegar à igreja cuidar dos seus filhos. Culto e célula é muito pouco para que os nossos filhos sejam emocionalmente equilibrados, tenham convicções cristãs. É muito pouco. Eles precisam ter em casa e nós somos as responsáveis por isso. Amém? Glória a Deus. O valor de uma mãe depende do discernimento da vontade de Deus para os seus filhos. O que quer dizer isso? O que Deus fala para você a respeito dos seus filhos? Você já ouviu Deus falar sobre os seus filhos para você? Você ouve Deus? O que Deus já falou para você? Deus já falou para mim coisas do Heitor, do Henrique. Quando eu era criança, menina, a minha mãe teve uma fase, né? Eu já maior, compartilhava o que Deus falava para ela de mim, de nós, os irmãos. Deus falou isso, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, que você será isso. O que Deus fala para você dos seus filhos, sobre os seus filhos? A maternidade é uma missão. O ministério de homens de Deus nasceu com suas mães. Elas discerniram antes dos filhos o propósito de Deus para eles e os prepararam para cumprir esse propósito. Você precisa ter discernimento. Essa coisinha bonitinha que você tem em casa, de 2, 3 anos, tudo é bonitinho, né? A gracinha, a malcriação também é bonitinho. Tudo é bonitinho nele, mas ele cresce. Ele começa a fazer escolhas, ter amizades, ter companhia. Você precisa ter discernimento. Eu percebo mães que vivem alheias à vida dos seus filhos, que não sabem o que acontece com eles e que preferem passar a vida sem saber. Irmãs, preste atenção, dependa de Deus, ouça o Senhor. Ele vai falar com você. Glória a Deus, Deus te dará recursos. Olha só, às vezes Deus fala com você assim: meu filho vai ser um pastor, um ministro, ou meu filho vai ser um médico, ou meu filho vai ser aquilo ou aquilo outro. Aí você fala: mas Senhor, o Senhor está falando isso
mas eu não tenho a mínima condição. Eu trabalho, eu ganho pouco, não tenho marido, meu marido não está comigo, eu tenho marido, nós temos uma situação tão difícil. Irmã de Deus, não olhe a sua situação. Ouça Deus e confesse a palavra na vida do seu filho, porque os caminhos Ele vai abrir, todos eles. Ele vai preparar estudo, ele vai preparar uma ONG, ele vai preparar curso de inglês, seu filho vai passar na universidade, ele vai ganhar bolsa, o emprego vai vir, ele vai ter relacionamentos, ele vai conseguir um emprego. Irmãs, não se preocupe com o futuro do seu filho. O seu filho é de Deus, ele vai cuidar de todos os detalhes, mas você precisa entregá-lo para Deus todos os dias, orar pelo futuro dele, ouvir de Deus o que ele vai ser e ajudá-lo a guiar no caminho certo. É esse o seu papel. Você se sente impotente? Creia em um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Deus faz milagre a favor dos nossos filhos, em favor dos nossos filhos. Na minha casa, com os meus irmãos, o Senhor preparou todas as coisas, todos estudaram, todos tiveram bons empregos, todos serviram a Deus, todos estudaram outro idioma, todos já tiveram a oportunidade de ir para outro país. Por quê? Porque meu pai tinha dinheiro? Porque nós éramos merecedores? Não, porque o favor de Deus se fez presente na nossa casa, porque minha mãe, os meus pais, mas hoje eu estou falando para a mãe, né? Então lá, porque a minha mãe, ela orava todos os dias por nós. Senhor, prepara a faculdade para a Deise. Senhor, abre o caminho para ela. Jesus, ela deseja trabalhar com papéis. O Senhor me mostrou, Senhor, que ela trabalhava com muitos papéis. Onde está essa empresa? O Senhor mostrou a porta, como que era a porta da empresa que eu ia trabalhar. E o Senhor cumpriu tudo que mostrou para ela, tudo que pôs no coração dela, tudo que fez ela desejar e sonhar, mas ela apresentava todos os dias diante de Deus, todos os dias. Você fala, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. O Senhor é por nós, o Senhor ouve a sua oração, tenha sensibilidade diante de Deus, para Deus. Amém, irmãs? Deus te dará os recursos, Deus abrirá as portas para os seus filhos trilharem, se tornarem homens e mulheres de Deus. O valor de uma mãe depende da maneira como ela exerce a disciplina. Disciplina não está associada apenas a corrigir seus filhos. Disciplina nos fala de constância, coisa difícil, de determinação e de treinamento. As mães são pessoas que desde cedo disciplinam os filhos. Em que sentido? Para se tornarem bons adultos. Então, desde cedo a gente fala assim, escova os dentes, arrumou o quarto, arruma a cama, tira a toalha do chão. Tem uns que vão até os 24 anos, 25 anos, assim, mas, enfim, né? Ou até que casa, né? Enfim. Tem um ditado que tem coisa que a mãe nunca vai conseguir, é só a esposa. Já te digo. Né? Seu filho vai sair com 30 anos de casa, ele vai deixar a toalha no chão até a véspera do casamento. Aí, quando chegar... E a mãe fica, junta essa toalha. Você não pegou essa toalha outra vez? 30 anos falando a mesma coisa. Mas quando casa, a mulher fala, você pode juntar, que eu não sou sua mãe, não. Aí quando casa, melhor. Ou seja, né? Mas enfim, voltando. Então, são rotinas que você fala todo dia. Gente, como é difícil falar todo dia, não é mesmo, Keila? Não, Pedro não precisa mais. Todo dia escovou os dentes. Né? Tem menino que não gosta de tomar banho. Né? Tem marido que também não, mas tudo bem. Glória a Deus. Tem até calor agora. Todo dia você fala, isso fala de disciplina. Porque, irmã, não sei se já aconteceu com você, comigo, com um filho de 13 anos, ele só tem 13 anos e o outro tem 11, hein? Eu tenho muito caminho para rodar ainda. Para percorrer, né? Muito. Mas tem uma hora que cansa. Você não aguenta mais falar a mesma coisa. Aquilo te estressa de uma maneira que você fala, eu vou chutar o balde, que se dane, deixa esse quarto assim, e você já pragueja, que você não está nem aí. Mas ser uma mãe valorosa fala de disciplina, ser constante. Não se canse. Fale. Chame atenção. Né? A hora é para todas as coisas. Então, filho, hoje você tem hora para estudar, tem hora para o videogame, coisa difícil. Tem hora que você vai ter que ir para a célula. Não quero ir para a célula. Você vai para a célula. Tem lanche hoje? Mãe, tem lanche. Você me falou agora que tem lanche hoje. Você vai para a célula, você vai para o culto. Você vai tocar. Mãe, não quero tocar. Você vai tocar. Você vai tocar no culto da noite também.
né? Glória a Deus. É assim, criança, você tem que falar, né? A minha mãe falava tanto comigo, irmãs. Mais ou menos também, né? Porque eu era uma filha muito obediente, muito lady. Certo? Então, eu sei que dá trabalho, mas presta atenção aqui. Você vai desfrutar de bons resultados. Como vai. E disciplina também fala, sabe de uma coisa? De confronto. Veja bem, quando a criança é pequena, nós não temos muito essa questão. Mas quando eles crescem, viram juniores, vira adolescente, vira jovem, acham que sabe alguma coisa, né? E passam por situações diferentes de uma criança. Irmãs, nós temos que ter discernimento, perceber os nossos filhos. Você conhece seu filho, pelo menos deveria. Então, você sabe quando ele vai chegar e olhar para você diferente. Você sabe ou não sabe? Ele chegou, bateu a porta, oi mãe, passou. Tem alguma coisa estranha aí. A resposta que ele dá, se ele fica muito calado, se ele não come, se ele se fecha, né, um problema de comportamento, o comportamento muda. Enfim, o que nós percebemos, olha aqui, irmãos, estou terminando, é que às vezes acontece isso no meio da juventude, dos nossos filhos mais velhos, jovens, adolescentes, e os pais não se preocupam muito. Porque o pai pergunta assim, ei, está tudo bem? Tá. Mas aconteceu alguma coisa? Não. Mas por que você está assim? E tá bom. Amém. Não falou? Tá bom, tá tudo bem. Olha só, não sei se já aconteceu com você. Aí passa. E você vai na rotina e releva, esquece. Mas houve um dia que aquilo bateu estranho em você. Certo ou errado? Houve um momento, você olhou para o olho dele e viu que tinha coisa errada. Ele chegou tarde? Não, ele não chega tarde. Chegou meia hora, 1 hora atrás. O que aconteceu? Nada, um ônibus. Um ônibus? Então tá. Você acredita em tudo que seu filho fala? Até onde, como mãe, eu posso ir no confronto de um filho? Até onde? Até as últimas consequências. É isso que você tem que ir. Até as últimas. Não existe individualidade, não existe nada. Não. Ele está na sua casa? Ele casou? Não. É até as últimas consequências. É claro que você não se cala, mas também não faz escândalo. Você vai para Deus. Espera aí, Deus. Ele falou que não está bem, mas espera lá. Aconteceu alguma coisa. O problema é que nós relevamos, deixamos para lá. E não confrontamos, e os nossos filhos estão correndo perigo dentro da casa de Deus. E pai e mãe não está nem aí para o que está acontecendo. Irmãs, em nome de Jesus, preste atenção no seu filho. Não negocie a vida do seu filho. Lute até o fim por ele. Vasculhe celular, vasculhe guarda-roupa, ore pelas roupas. Sem que ele perceba. Tá, não dá uma de, né? Sem que ele perceba. Faça isso. A minha mãe fez isso. Comigo, com a Débora e com o Danilo. E ninguém ficou complexado. Ninguém. Estamos aqui, amamos a vida dela, sem problema. Mas nós perdemos o ponto do perigo. Vou explicar. Às vezes, nos nossos jovens, no nosso meio, nós temos jovens que estão abrindo a porta da vida, das emoções, dos sentimentos, para caminhos muito perigosos. E os pais não percebem, não se atentam a isso. O discernimento vai fazer você perceber, o discernimento do Espírito, você em Deus, em comunhão com Deus, vai fazer você perceber onde o seu filho está indo, com quem ele está andando, qual é a seta do diabo na vida dele. Que o diabo está tentando destruir a vida dele. Você vai ter discernimento, o Senhor vai falar com você com quem ele está se relacionando, que não é do mundo. Às vezes o que acontece? Os nossos filhos se relacionam, namoram com pessoas do mundo e você nem sabe o que está acontecendo. Às vezes os nossos filhos estão aqui dentro, querem se relacionar e não fazem corte e você dá mínima para isso. Ele quer. É a escolha dele. Que escolha dele? Isso mostra que você não está se preocupando. Eu não tinha muita opção, não. Em casa era assim, Deise, isso é caminho de morte. Mas eu quero, é caminho de morte. Você não vai, passou daqui é morte. Mas mãe, me deixa. Aliás, a única vez que eu insisti com ela, eu já tinha 27 anos, né? 27 anos. Ela falou assim, tá bom, você vai ter a sua experiência então. O Senhor vai mostrar para você. Mas ficou orando, jejuando por dias, por meses, até Deus falar com ela. O problema é que nós entregamos muito fácil os nossos filhos e as decisões deles.
Você não negocia com o diabo, né? Briga pelos seus filhos com o diabo. Não, você deixa. Ah, tadinho, quer fazer corte? Deixa. Que perigo tem? Está aqui em casa. Não se importa com ele. Às vezes o seu filho, sabia que ele não quer se casar? Você já conversou sobre isso? Não quer casar. Por que não quer casar? Porque, na realidade, irmãos, ele não quer se relacionar com o sexo oposto. E você sabe disso? Você já teve essa percepção em Deus? Você já sentiu dentro da sua casa uma seta do diabo, do homossexualismo rondando a sua casa? Só sente isso a mulher que ora. O outro tópico, a mulher que guerreia por seus filhos. Mas nós ficamos assim, não, deixa. Ele tem um líder, o líder vai cuidar. Tem um pastor, o pastor é legal com os jovens, o líder de jovens. Ah, Deus vai cuidar. Deus cuida, mas é responsabilidade sua. Preste atenção no que está acontecendo. Não tenha medo de confrontar o seu filho. Não vai cair pedaço dele. Mas você pode salvar a vida do seu filho. A vida. Até onde você pode ir? Até os últimos limites. Você tem que ser igual uma leoa. Lutar até os últimos limites por seu filho. O valor de uma mãe depende da sua disposição para a batalha espiritual. Lutar fala de batalha espiritual. Esse campo de batalha é a oração. Uma mãe que sabe orar tem muita utilidade nas mãos de Deus. Os filhos não se formam sozinhos, eles não são fruto do acaso, e sim de investimento e muita oração. Você, como mãe, tem a tendência de colocar à frente dos seus filhos para defendê-los, se ele tem razão, se ele não tem. Mas para fazer batalha espiritual, você precisa saber a sua autoridade espiritual. Para orar, você não quer. Defender, você até defende. Ah, falou mal do meu filho? Quem falou mal do meu filho aqui? Que tipo de igreja não se preocupa com meu filho? Vocês não estão vendo? Mas orar por ele e confrontar ele, você não faz. Irmãs, preste atenção. Às vezes você fala assim, porque o filho daquela irmã é uma bênção? Porque teve mais oportunidades que o meu. Não, o filho daquela irmã é uma bênção porque ela orou, jejuou e guerreou por ele. Faz diferença no reino espiritual. Que preço você tem pago? Que batalha você tem lutado em favor dos seus filhos, que são herança do Senhor. A palavra diz que eles são como flechas. Uma flecha precisa estar reta, aprumada, para ela poder voar longe. Que distância o seu filho vai voar? Ou ele vai cair logo que você puxar o arco, a flecha cai aqui no seu pé. Porque ele não foi preparado para alcançar longas distâncias. Alcançar longas distâncias depende-se do preço que você paga em oração, em jejum e em confronto. Você não tem que ignorar a vida do seu filho. Você não tem que aceitar todas as suas escolhas. Não tem. Lute em Deus. E Deus vai mudar o quadro dessa situação. Glória a Deus, glória a Deus. Tenha discernimento com quem ele se relaciona. Uma vez eu estava orando em casa, sozinha. E eu estava orando, uma oração normal, enfim. E de repente, eu fiquei gelada, irmãs. Eu fiquei gelada, arrepiada. Isso tenho muitos anos. Uns 8 anos, acho. Eu fiquei gelada, minha boca ficou gelada. E sabe quando você fica com muito medo, que você paralisa, que você não consegue gritar, que fica assim, tudo paralisado? Eu fiquei assim, eu falei, Senhor, o que é isso? Está acontecendo? E o Senhor falou na minha mente, um demônio está rodeando a sua casa. E ele até citou, foi muito específico o que estava acontecendo. O que eu poderia ter feito? O sangue de Jesus tem poder, Senhor, minha casa é tua, amém. E parti. Mas aquilo foi tão forte que eu falei, Senhor, o teu sangue tem poder. E eu comecei a lutar. Irmãos, foi 1 hora guerreando na minha casa em oração. Repreendendo a seta do diabo na minha casa. E sendo muito específica, porque o Senhor foi muito específico comigo. Muito bem, eu senti paz. Não falei com o Rodrigo sobre isso. Passou 2 meses, a gente estava conversando em casa, tomando café. E surgiu um assunto. E ele falou, Deise, você não sabe o que aconteceu comigo 2 meses atrás. Eu estava orando. E o Senhor falou, veio ao meu coração de uma seta, assim, 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 assim. No mesmo tempo que o Senhor fez comigo, fez com ele. E ele falou, nem falei com você. Porque às vezes você fica até constrangido, mas eu comecei a orar e senti paz.
daquele dia em diante, vira e mexe, eu lembro daquilo e oro e repreendo, mas não tem mais a mesma força do que teve naquela ocasião. O Senhor nos ama, Ele sempre vai mostrar para você. Ele sempre vai falar com você. Às vezes, o mais comum é usar alguém para falar do seu filho para você, e você vai se rebelar contra. Ouça a voz de Deus através de outras pessoas. Se renda. Fala, uai, se ele está falando, pode ter algum sentido. Vá orar. Mas não dê com os ombros e fale dos meus filhos, cuido eu, porque cuidar você não está fazendo. Faça isso em nome de Jesus. Eu falo com amor. Com o amor de quem ouve, de quem sabe, às vezes, o que acontece no meio da juventude. Com o amor de quem é mãe e também sofre e vê e sente o que acontece com seus próprios filhos. Em nome de Jesus, irmãs, vamos tomar cuidado e sermos vigilantes. Amém? Glória a Deus. E para terminar, o valor de uma mãe depende do legado que ela deixa aos seus filhos. Um legado é o acúmulo das riquezas que os pais adquirem durante as suas vidas. Mas riquezas essas que não podem ser guardadas em cofres nem em bancos. O legado não pode ser doado. Os valores, a fé em Cristo, o caráter santo, a santidade, o senso do propósito divino, enfim, o aprendizado de toda uma vida são parte do legado que nós deixamos aos nossos filhos. O legado é uma herança espiritual, que tem valor eterno. Então, por essa razão, o poder de uma mãe depende do legado que ela deixa aos filhos. O que o seu filho vai falar de você quando ele sair de casa? O que ele vai falar de você como mulher de Deus, como mãe cristã? O que ele vai falar? Veja bem, eu ainda tenho uma grande jornada a percorrer como mãe. Um bom caminho para percorrer. Mas eu tenho uma mãe que tem me deixado um legado. Que a maioria de vocês conhece. Certo ou errado? E eu tomo a liberdade de falar dela, porque além de ser minha mãe, ela é referência não só para mim, para muitas mulheres aqui. Amém? E como no culto passado eu aprendi, eu ouvi que eu tenho que honrar, Então eu quero de púlpito, em nome de Jesus, fazer isso. Então, eu tenho uma mãe que tem deixado um legado. Eu sou grata a Deus por você. Que é em todos os aspectos uma mulher de Deus. Eu sou fruto daquilo que você tem semeado em vida. Você me gerou, me deu uma identidade em Deus. E foi você quem me influenciou com a palavra de Deus, com a sua fé. E com a sua perseverança, principalmente. Você me ensinou desde cedo a orar, e é verdade, desde os 2 anos de idade a orar. É modelo de esposa para mim, de dona de casa, e mãe que cuida, que cuidou e que cuida, e lutou como uma leoa contra o inferno por seus filhos. Eu sei bem o que foi isso. Você foi uma mãe consagrada, e cumpriu a missão dada por Deus de ser mãe. É minha intercessora, continua sendo, é minha amiga. E por causa do seu discernimento de quem eu poderia ser em Deus, eu estou aqui amando a Deus e cumprindo o propósito e o chamado dele na minha vida. Continuando a sua história que ainda não terminou. Eu amo a sua vida, você é exemplo para mim, para muitas mulheres aqui. Eu ainda não cumpri a minha jornada, mas ela já cumpriu a dela. Que os meus filhos, mãe, os que eu tenho, porque eu ainda posso ter, pela fé, possam um dia falar isso de mim. Que eu marquei a vida deles, que eu orei por eles, que eu lutei por eles contra o inferno. Porque eu sei bem o que foi isso na nossa vida. O quanto você guerreou por nós, para não nos perder para o mundo e para o diabo. Então, eu louvo a Deus por você. Amém? Eu quero louvar a Deus por todas as mulheres. Às vezes, o diabo te condena. Você está falhando, você não está sendo tão boa assim. Você tem falhado nisso, naquilo. Mas o favor de Deus vai inundar o seu coração nessa manhã. E eu quero dizer no nome de Jesus, que você será e é uma bênção. Que você vai ser uma mãe realizada.
que a maternidade faz sentido para você, que a maternidade é um propósito divino, que vai dar certo. Não importa se você chegou na igreja hoje, já veio com uma história já construída, escrita, não importa, eu creio num Deus que pode mudar qualquer situação. Confie a sua família ao Senhor. Eu quero que vocês todos, por favor, fiquem em pé. Você vai ser muito bem-sucedida em nome de Jesus.